Vamos falar agora sobre o primeiro simpósio da importância da doação e captação de órgãos, que será realizado na próxima segunda-feira aqui em Blumenau, com a enfermeira do Hospital Santo Antônio, Marjana Almeida Erpich, que está aqui com a gente. Bom dia, obrigado pela tua participação, seja bem-vinda aqui na Itaberá. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer muito grande a gente estar aqui conseguindo divulgar, e sensibilizar todas as pessoas sobre esse tema tão importante que é a doação de órgãos. O que motiva o Hospital Santo Antônio a promover esse evento? Então, o mês de setembro ele é um mês vinculado à sensibilização das pessoas sobre a doação de órgãos, Doação, transplante e captação de órgãos. Então, é o nosso primeiro simpósio. A gente hoje tem uma comissão dentro do Hospital Santo Antônio que trabalha diretamente com isso, Então, a gente vai fazer no próximo dia 18, às 9 horas, lá na Escola Técnica do SUS, no ETSUS, E a gente vai trazer justamente esse trabalho. O nosso tema desse ano, então, é Deixe Mais Que Saudade, Deixe Vidas. Então, onde vamos ter 2 mesas redondas, com participantes bem importantes. Então, na primeira mesa, a gente vai trazer sobre o panorama da doação de órgãos no estado de Santa Catarina. Vai ser com a enfermeira Charlene, que trabalha na Central Estadual de Transplante de Santa Catarina, e o Dr. Victor Bruno, que é o nosso médico intensivista pediátrico do Hospital Santo Antônio. Então, ali a gente vai trazer justamente como que funciona a fila de espera, como que funcionam os doadores e tudo mais. A gente vai trazer sobre esse panorama de modo geral. Na segunda mesa, então, vamos falar sobre a doação de tecido ocular. Então, que é mais voltado para a doação de córneas, que é o nosso foco hoje dentro do hospital também, Então, ali eu estarei participando, sou coordenadora da comissão, vou estar intermediando e falando um pouquinho do nosso trabalho interno dentro do hospital. Vamos ter a enfermeira Cíntia Barbato, que é a coordenadora do Banco de Olhos de Florianópolis, e o Dr. Roberto von Hertwig, que é o médico oftalmologista. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o transplante também, Como que funciona, quem pode ser esses potenciais pacientes para transplante, quais os cuidados, enfim, de modo geral também sobre a doação de córneas. Quem pode e como fazer para participar desse evento? Então, é voltado diretamente, mais específico para os estudantes da área de saúde e profissionais da saúde, mas todo o público está convidado. Quem tiver interesse, quiser conhecer mais sobre esse assunto, todos estão convidados para participar. A inscrição é gratuita, através do link que está no Instagram do Hospital Santo Antônio, @HSA Blumenau. Então, podem entrar no Instagram, podem nos procurar lá, e lá vai ter o link para fazer a inscrição. Então, toda a comunidade está convidada a participar. Quando a gente fala de transplante e doação, recentemente a gente teve o caso do apresentador Fausto Silva, o Faustão, que chamou muita atenção, repercutiu muito na imprensa também, Como é que funciona a fila de espera, quem tem prioridade, que foram questões muito levantadas nesses últimos dias devido à situação que o apresentador passava. Então, quem tem dúvidas sobre isso, nesse evento, ele pode ter todas essas dúvidas sanadas. Sem dúvidas. Lá a gente vai estar falando, como eu disse, na primeira mesa, então é bem importante, todo mundo conseguir participar desde o início. Na primeira mesa vai ser falado sobre esse panorama, Sobre os números do Brasil, os números, a gente vai tentar focar mais em Santa Catarina, então como que é a fila, como que funciona, quando que chega a vez dos pacientes, enfim. Tudo isso a gente vai tentar trazer de um modo para todo mundo entender, e também vai ter um momento de perguntas, Então a gente vai fazer as 2 mesas, vai ter as falas dos profissionais, e depois a gente vai disponibilizar um tempo para quem tiver dúvidas e perguntas, enfim, para a gente conversar também. Então é um repasse de conhecimento e ao mesmo tempo um debate, para sanar todas as dúvidas, as pessoas saírem dali com o maior volume de conhecimento possível sobre essa questão tão importante. Sem dúvida alguma, esse é o nosso foco, é deixar todo mundo ciente, sem dúvidas sobre esse tema. A gente sabe que é um tema que muitas vezes traz bastante polêmicas, algumas pessoas não entendem muito bem, enfim, a gente sabe que tem muitas fake news também, então vai ser esse momento justamente para a gente conseguir conscientizar todo mundo e sair dali sem nenhuma dúvida. Já tivemos em documentos a opção de ser doadores de órgãos, da gente dizer, eu quero doar meus órgãos. Hoje isso não é mais tão comum assim, Então, se eu tenho interesse, Marjana, em ser doador, como é que eu posso fazer? Ou o que eu devo fazer?
Sim, então, há um tempo atrás, antigamente, eram colocados no RG, né, no nosso registro, então se era doador ou não. Hoje isso não existe, né, por lei, o que a gente precisa? A gente precisa de uma autorização familiar, de um familiar de primeiro grau. Então, uma pessoa autorizando, tendo essa autorização, a gente consegue fazer a doação de órgãos. Então, o que a gente precisa fazer? Conversar, né? Nada mais do que uma conversa, falar com nossos familiares, informá-los sobre a nossa vontade de ser doador, né? Tocar nesse assunto que a gente não sabe quando vai... Muitas vezes a gente não sabe se vai precisar também de um transplante futuramente, né? Então, o que precisa ser feito hoje é informar as famílias, para no momento, né? Nesse momento difícil, nesse momento de tristeza, muitas vezes, né, as pessoas não lembram, então sempre deixar informado sobre essa vontade que tem de ser um doador de órgãos para conseguir a autorização. A partir daí a gente consegue fazer. Por isso também a gente tem um mês dedicado a falar sobre isso, né? Buscando essa conscientização, né? Buscando que as pessoas tenham consciência do que é, porque existem muitas coisas culturais envolvidas em tudo isso, né? Existe. Infelizmente, sim, a gente sabe, a gente trabalha bastante isso também. O mês de setembro é mais voltado para isso, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa conversar sobre esse assunto o ano todo, né? Então, a gente também, dentro do hospital, a gente tenta trazer isso durante o ano, com campanhas, com lembretes. Então, sempre está divulgando, conversando com as famílias para que isso não caia no esquecimento, né? Então, é bem importante a gente estar... Não existe hora, não existe momento para a gente estar conversando, né? A gente tem que se lembrar de falar para os nossos familiares. Marjana, qual é o papel do Hospital Santo Antônio na doação de órgãos? Então, hoje o Hospital Santo Antônio faz captação, né? Então, a gente tem uma comissão lá dentro, em que o nosso intuito principal hoje é informar as famílias sobre esse direito. É um direito por lei de todas as pessoas de serem doadoras de órgãos. Então, existe uma lei específica que fala que a gente pode ser doador de órgãos se a gente tiver essa vontade. E esse é o nosso papel dentro do hospital. Então, a doação acaba sendo uma consequência, né? A gente não está ali para obrigar ninguém, enfim, a gente está ali para informar as famílias que naquele momento de dor a gente consegue ressignificar esse momento, né? Que muitas vezes acaba trazendo uma forma diferente para eles de lidarem com esse luto, né? Fazendo essa doação. Então, a gente acolhe as famílias, a gente conversa e oferta a possibilidade de doação de órgãos. Hoje a gente não faz transplante, né? A gente só faz a captação, mas enfim, a gente conversa com eles, a gente informa. Muitas das famílias não sabem, né? Não conhecem também esse processo e acabam ficando felizes, mais aliviadas, sabendo que um pedacinho, né, que vai deixar um pouco de vida numa outra pessoa nesse momento de luto. Então, o nosso foco principal é informar essas famílias mesmo e acolher elas nesse momento. É um assunto delicado no momento de muita dor, então deve ter muita dificuldade. Como é que é a receptividade, né, quando vocês abordam esses familiares? Então, é bem difícil, como você disse, é um momento de dor em que eles estão. A gente, no primeiro de tudo, a gente acolhe eles, né? A gente oferta ajuda no que eles precisam, porque assim como a gente estava cuidando do seu familiar, que infelizmente evoluiu a óbito, a gente está ali para cuidar das famílias também, né? A gente não abandona eles só porque o paciente não está mais. Então, a gente oferece auxílio em todos os sentidos possíveis que eles precisarem, né? Às vezes, famílias que precisam de ajuda de assistente social, de psicologia, enfim, a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do hospital em que a gente trabalha com todas elas em conjunto para ajudar essas famílias, né? A partir do momento que eles tiraram todas as dúvidas do processo da burocracia de funeral e de despedidas, aí a gente pergunta se eles aceitam a gente conversar sobre esse assunto e a gente acaba trazendo, explicando como funciona todo o processo, a retirada, para onde vai, enfim. Aí a gente acaba oferecendo essa possibilidade para eles. Quais são as dúvidas mais comuns que surgem nesse momento? O que eles perguntam muitas vezes, o nosso foco no Hospital Santo Antônio hoje é doação de córneas, né? A gente não é um hospital neurocrítico referência, então a gente acaba não tendo muitas mortes encefálicas, que é a doação de órgãos sólidos, como rins, coração, fígado, a gente só pode fazer quando tem morte encefálica, morte cerebral, né? Mas acontece? Chega a acontecer? Chega a acontecer, já acontece, só que não com muita frequência. Então, o nosso foco principal é a doação de córneas, que pode ser por parada cardíaca, coração parado, que a gente chama. Então, isso a gente tem, né, semanalmente, então, infelizmente, acontecem os óbitos. Então, o nosso foco é nas córneas. Então, as dúvidas que eles nos trazem mas e a despedida? Vai poder ficar com o caixão aberto? Vai ter que fechar, né?
né? Como que funciona, vai ficar feio, vai ficar... que é difícil, É né? difícil, é difícil. Então, a gente acaba tirando essas dúvidas, que não, é um procedimento simples, é um procedimento rápido, né? Que a gente faz o possível para deixar a pessoa do jeito que ela tá, para a família conseguir se despedir, né? Então, a gente acaba tirando todas essas dúvidas deles. Eles têm dúvidas também se, mas no documento não dizia nada, né? Ele nunca me falou se era doador ou não. E aí a gente conversa, mas conhecendo. Ninguém melhor conhece os seus familiares do que os mais próximos, do que né? quem estava no dia a dia. Isso, conhecendo ele. O que você acha que ele nos diria nesse momento, né? Ele aceitaria? Ele ficaria feliz com essa doação? Então, é isso que a gente tenta trazer, né? A gente tenta ressignificar. A palavra é ressignificar, então, esse momento para eles. Eles que conhecem a pessoa, eles que conhecem o familiar, vão saber qual seria a vontade e como vai ser para a família também esse gesto. Por isso a importância de se falar mais sobre isso, né? Tem muita gente que culturalmente acha que falar em morte chama a morte, né? E tem medo, receio de conversar sobre isso. Inclusive a Rede Bandeirantes de Rádio, aqui que a Itaberá exibe, tem uma campanha, né? Fale com a sua família se você quer ser um doador de órgãos. Né? Então a gente aproveita esse momento também, que estamos com muita audiência, para falar. Olha, se você quer ser um doador de órgão, fale para a sua família, para as pessoas próximas. Ó, se acontecer alguma coisa comigo e eu tiver a condição de doar alguma coisa, né? Pretendo ser um doador. Justamente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não está chamando morte, pelo contrário, né? A doação de órgãos também é algo que a gente tem que pensar no próximo. A gente já teve situações, né, aqui em Blumenau, de famílias que doaram órgãos dos seus familiares e meses depois os próprios filhos precisaram de transplante. Então, a gente não sabe quando a gente vai precisar, né? Exato. A gente sempre tem que pensar nisso, que se a gente ajudar outras famílias, a gente talvez um dia vai precisar também. E quanto mais a gente doar, a fila de espera cada vez mais vai diminuindo. E se tiver alguém que está esperando por um transplante, tem que pensar nisso também, né? Que quanto mais doadores, mais rápido vai chegar a nossa vez. Então, é muito importante a gente conversar, a gente pede para todo mundo, converse com seus familiares sobre esse assunto, tirem as suas dúvidas, né? Só tomem cuidado aonde que vão pesquisar, porque a gente sabe que tem, né, vários sites que acabam falando coisas que não são verdades, então procurem tirar as dúvidas, saber o que é real realmente, para conseguir conversar com seus familiares sobre isso. Marjana, por isso o Hospital Santo Antônio está realizando o primeiro simpósio justamente sobre a importância da doação e captação de órgãos, né? Segunda-feira. Isso aí. 9 horas da manhã? Isso, segunda, 9 horas dia da 18. manhã, lá na Escola Técnica de Saúde, que fica ali no bairro Ponta Aguda não, Itopava Norte, né? Isso, na Itopava. Na rua 2 de setembro, próximo da rodoviária. Isso. E se você tem interesse em tirar dúvidas, ganhar mais conhecimento, é só entrar no Instagram do Hospital Santo Antônio, né? Isso, é HSA Blumenau. E fazer lá a inscrição, que é gratuita, Isso, e comparecer na segunda-feira, às 9 horas da manhã, ali no evento. Isso mesmo. Obrigado pela sua participação, né? Sucesso com esse evento da próxima segunda-feira. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade, a todos os ouvintes, e vamos conversar com nossos familiares, né? E ser doador de órgãos, ajudar as outras pessoas também. Marjana Almeida Erpich, fique sabendo que a tua família do Rio Grande do Sul já mandou um comunicado aqui dizendo que estava toda acompanhando. Tá? Ai, obrigada. Um abraço para toda a família da Marjana. Obrigado pela tua participação. A gente que agradece, Jorge.